Bom, então no último vídeo a gente parou aqui nesse último exemplo do Teorema de Bayes, e eu tinha que fazer o exercício 6.1, mas eu acho que também seria importante fazer o 6.4. Ele é um exercício bem parecido com esse aqui, com algumas diferenças ali de interpretação, mas a ideia básica é usar o Teorema de Bayes também. Eu acho que vale a pena fazer ele também agora, antes de iniciar essa próxima sequência de vídeos aqui, para ficar com a aplicação do Teorema de Bayes e as regras de probabilidade mais claras, né? Eu acho que esse era o ponto mais importante do vídeo anterior. E nesse vídeo a gente vai continuar agora olhando para a parte de estatísticas e formalizar um pouquinho mais a questão da independência entre variáveis aleatórias, né? E detalhar um pouquinho mais algumas estatísticas que são bem relevantes aqui para fundamentar a definição das PDFs mais importantes aí que eu quero mostrar para vocês, né? Bom, então só recapitulando, né? Uma estatística de uma variável aleatória, né, é uma função determinística daquela variável. Esse é um ponto importante, né? E essas summary statistics, que é o ponto inicial do vídeo de hoje, né? Elas, na verdade, fornecem para nós números, né? A característica determinística está aqui, né? Que, de uma certa maneira, resumem e caracterizam essa distribuição. Então, essas estatísticas sumárias, né? Summary statistics, têm essa característica, né? Então, a gente vai ver as duas, talvez, mais relevantes aí para esse primeiro momento, né? Que é a média e a variância, né? Então, são essas duas estatísticas aqui que são as mais importantes nesse primeiro momento, né? E também a gente vai falar um pouquinho, antes de iniciar com as distribuições, né? Duas maneiras de comparar pares de variáveis aleatórias, né? Dizer se elas são independentes e definir aí ou caracterizar um pouquinho melhor o que seria um produto interno ou uma medida de similaridade até vai lá, né? Muito embora não vá entrar muito em detalhes nisso, né? Entre variáveis aleatórias, entre eventualmente distribuições também, tá? Bom, então começando com as definições de média e covariâncias, né? Então, para definir essas duas coisas aqui, eu vou iniciar com o valor esperado, a definição de valor esperado ou esperança, né? Eu vou usar o valor esperado, que acho que fica um pouquinho mais fácil de explicar aqui no nosso contexto, né? Então, o valor esperado de uma função g qualquer, é, aqui estou definindo ela que leva de valores reais a valores reais, né? E uma variável contínua, uma variável aleatória contínua univariada, ou seja, de uma única variável, né? X, dada por uma função densidade de probabilidade P de X aqui, né? Então, esse valor esperado, a gente usa esse símbolozinho, esse E aqui, né? Aqui indica qual é a variável aleatória que a gente está calculando esse valor esperado, a função que nós queremos calcular o valor esperado, então isso vai ser uma integral, já que a gente está no domínio contínuo aqui, né? Na existência de x aqui, né? Ponderando ponto a ponto aqui, né? Um produto entre a g de x, que a gente quer calcular, a função que quer calcular o valor esperado, a função densidade de probabilidade da variável x ao longo de x, né? Isso no regime contínuo, né? Se a gente tiver no caso discreto, o lado esquerdo da equação é a mesma, né? Mas supondo agora que essa variável x aqui vem de uma probability mass function, né? Agora nós estamos no caso discreto aqui, né? Que é dada por esse p de x. Então essa integral acaba virando uma soma, mas é também um produto ponto a ponto de g de x por p de x. Só formalizando um pouquinho melhor, né? Esse x caligráfico aqui, estiloso, né? Ele é a da integral, né? E também do somatório. Mais fácil olhar para o somatório para entender bem ele, né? É um conjunto de possíveis outcomes, né? No fim das contas, é o nosso target space lá do vídeo anterior, né? Da variável aleatória x. Tá? Com a definição de valor esperado, a gente pode definir a média, né? Então, a primeira estatística relevante aqui que a gente vai falar que é a média, né? Então, a média de uma variável aleatória x aqui, considerando aqui, né? Esse x agora é multidimensional, né? Então, estou num espaço RD aqui. Estou já pressupondo aqui uma variável aleatória mais de uma dimensão, né?
Então, eu estou variando a dimensão de D1 até D maiúsculo aqui, né? Que é a dimensão desse vetor x, né? O que a gente vai fazer, então, para calcular a média, né? Desse cara aqui. Então, a média vai ser simplesmente para nós aqui o valor esperado, tá? Desse vetor x, que é um vetor também, né? Sendo que vai ser o valor esperado para cada variável. Então, eu vou calcular esse valor esperado para a dimensão x1 até a dimensão x. Então, esse valor esperado, esse vetor de médias aqui, né? Ele vai ter a mesma dimensão do vetor x de entrada, tá? Como que eu calculo cada um desses caras? Bom, basicamente é aplicar a definição de valor esperado. Só que agora, como eu estou fazendo isso para cada elemento do vetor x, x1 até xd, então a função g de x que eu tinha anteriormente aqui, ela passa a ser, na verdade, as próprias variáveis, né? Então, para qualquer xd aqui, né, no caso contínuo vai ser uma integral de xd ponderada pela função densidade e probabilidade de xd, e no caso discreto, um somatório, então, né, de x aqui para todas as d dimensões, né, ponderada pela probability mass function aqui dessa variável, né? Então aqui de novo, né, esse x é o nosso target space. Detalhe importante aqui, né? Eu já vou falar mais sobre média, né? Vou retomar lá no caso de algumas distribuições, o que que ela significa e tal, né? É só para destacar algumas definições que são importantes que às vezes confundem, né? Que é a definição de média, moda e mediana, né? Estou pressupondo aqui duas distribuições. Não vamos olhar para o espaço 2D por enquanto, vamos olhar para essa distribuição unidimensional aqui em cima e essa aqui de baixo, né? Eu estou colocando essa distribuição, por enquanto, sem se preocupar o que que ela significa ou como ela é parametrizada, né? Mas pensando que ela tem, então, essa característica, os dados estão distribuídos aqui com essa característica aqui, né? Tem mais dados aqui, né? É mais frequente aqui o número de pontos do que aqui, né? Aqui tem muito pouco dado distribuído e tal, né? Mesma coisa aqui, né? Aqui só, ficando um pouquinho melhor, é como se fosse a projeção desses dados bidimensionais nessa dimensão aqui, né? E aqui a projeção desses dados bidimensionais nessa dimensão aqui, tá? Então, a mediana, né, é o valor, digamos assim, do meio, né? Entre aspas, né? Que, de uma certa maneira, ela nos fornece, ou ela significa aqui, né, de maneira mais clara, né? O ponto em que 50% dos valores vão ser maiores do que a mediana e os outros 50% vão ser menores do que a mediana. Então, esse é o significado da mediana. Então, olhando aqui, né, mediana é esse ponto em vermelho, então aqui significa que 50% dos valores vão ser maiores, 50% dos valores vão ser menores. Então, esse pontinho vermelho é a mediana dessa distribuição desses dados aqui, dado por esses dois pontos. A média, né? A média é aplicar a nossa definição ali anteriormente apresentada, para o caso de uma única dimensão, vai ser o valor esperado só de x aqui, né? Então seria eu pegar essa distribuição, que é o que eu tenho em azul aqui, cada ponto da distribuição eu multiplico por xi, né? Então se a gente pensasse em uma interpretação talvez mais direta do que significa média aqui, né? Porque eu tenho uma distribuição desse tipo aqui, né? Eu vou calcular uma integral que vai ser a ponderação de x por p de x, né? Eu vou pegar cada valor de x aqui, né? Menos 0,1, por exemplo, né? Multiplicar pelo p de x, que é 0,1. Vou fazer isso para todo mundo aqui, né? E vou resolver essa integral ponderada, né? Por metade dos valores vai ser negativo, com uma determinada magnitude, e outra metade também igual, supondo que isso aqui é simétrico, meu desenho ficou ruim, né? Mas metade vai ser negativo, metade vai ser positivo. Então, metade eu pondero com valor negativo e outra metade eu pondero com valor positivo, o mesmo p de x para todo mundo aqui, né? Então, quando eu calculo essa integral, esse somatório, no fim das contas, o que eu obtenho é zero. Então, é esse pico aqui, né? Então, para qualquer uma desses caras aqui que esteja deslocado, né? Das contas, a média vai ser esse ponto aqui do meio, aqui, pensando numa gaussiana, muito embora eu ainda não tenha apresentado essa definição, tá? E nesse caso bidimensional aqui, o que acontece com a média, como a gente tem pontos aqui e pontos aqui, né?
fazendo essa integral dessa maneira, ela vai parar aqui nesse ponto roxo aqui, né? Então essa é a média dessa distribuição com esses dois picos aqui. A moda, né, é o valor mais frequente, né, o valor mais recorrente. Então aqui eu calculei duas modas, né, uma para essa região aqui, né. Estou representando duas modas, né, para esse cara aqui, né, é, que é o que caracteriza, né. Se a gente olhar nessa outra distribuição, que ela é um pouquinho mais parecida com essa que está aqui, né, é, a gente vê que a média, a moda e a mediana se aproximam muito aqui, né. É o caso de distribuições que têm um pico bem característico ali, elas acabam que elas têm certa similaridade, né? Bom, isso é só para caracterizar uma diferença, a gente não vai falar muito sobre isso, né? Me interessa muito mais a média, né? Esses outros dois aqui, porque esse é um parâmetro importante, e esse é o parâmetro dado por esse equacionamento, tá? Então, com base na definição da média, a gente pode definir a covariância, por enquanto, para funções de uma só variável, tá? Então, aqui eu preciso de duas variáveis aleatórias, porque a covariância ela mede é uma relação aqui entre duas variáveis aleatórias reais, então, né? Unidimensional porque é univariada, tá? Então, a covariância entre essas duas variáveis aleatórias, ela é dada por essa definição que está aqui. Normalmente a gente usa esse símbolo, né? Covariância entre x e y, entra x e y como argumentos desse cara aqui, né? E o que ela faz é calcular o valor esperado, então, né? X menos a média de x e y menos a média de y. Isso vai resultar nessa expressão que está aqui embaixo, né? O valor esperado ele é um operador linear e tal, não estou detalhando muito, né? Mas passando diretamente aqui, o que a gente vai ter é o valor esperado do produto dessas duas variáveis menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Então, essa aqui é uma segunda forma de visualizar então a covariância entre duas variáveis. Se a gente for generalizar então para o caso multivariado, né, o que acontece é que o x vai ter d dimensões, o y pode ter e dimensões aqui, né? E a covariância entre esses dois caras, o que vai entrar aqui então é um vetor, né? E aí essa covariância, né, ela vai virar um produto aqui, não estou também abrindo essa demonstração, né? Mas vai ser um produto entre x e y transposto menos e de x vezes e de y. E essa covariância entre x e y é a mesma coisa que a covariância de transposto. Existe essa relação aqui, né? Isso aqui vai ser então uma matriz, né? Uma matriz de covariância, isso é importante, né? Dimensões D por E, que são as dimensões de x e y. A variância, né? A variância, então se eu tenho a medida de covariância entre duas variáveis, eu posso ter uma medida da variância de uma única variável, aleatória, por exemplo, x, né? Quando ela também multidimensional nesse caso, né? Então, se essa variável x, eu quero medir a variância dela, né? E pressupondo então que o vetor de médias dessa variável aleatória dado por mim é o vetor de médias, né? Se eu voltar aqui, é esse cara que está aqui, né? Então, esse cara que eu calculo o valor esperado aqui para cada variável, esse cara aqui eu vou chamar de vetor de médias, né? Supondo que ele é mi, só para compactar a nossa anotação aqui, né? Então, a variância de x ela vai ser exatamente igual à covariância de x por x, né? Posso aplicar essa definição aqui, né? Então, quando eu faço a covariância da mesma variável, ou a covariância dela com ela mesma, né? Eu tenho, então, na verdade, uma medida de variância, né? Essa é o ponto, né? Que vai ser dada, então, por x menos, por definição, né? X menos mi vezes x menos mi transposto. Isso aqui é a mesma coisa que x transposto, e de x transposto, né? Se eu abrir essa matriz aqui, né? Que vai ser uma matriz d por d, né? Já que é x por x, né? Então, o que eu tenho aqui é uma matriz de covariância, né? Onde eu vou olhar a covariância entre x1 e x1, ou seja, a variância, né? Que eu tô aqui. A covariância entre x1 e x2, a covariância de x1 até xd, que são todas as dimensões desse vetor, dessa variável aleatória x aqui, que é um vetor, né? Que vai ter x1 até xd.
Então, quando eu pego e monto essa expressão aqui, né, o que eu obtenho, então, é a matriz de covariância entre cada uma das dimensões desse vetor dessa variável aleatória, de xd. Na diagonal principal está a própria variância ali, né? Já que eu estou medindo x1, x1, x2, x2, até xd, xd, né? E todos os demais elementos são os elementos de covariância ali, né? Nada me impede também de vou chamar de covariância aqui. É, só, só um detalhe aqui de nomenclatura. Então, essa aqui é a tal da matriz de covariância. Ela é uma matriz simétrica, tem algumas outras propriedades que são bem relevantes, que eu vou apresentar anteriormente. Bom, a correlação, que é uma outra medida estatística, né? Ela tem uma certa relação com a covariância, tá? Então, a correlação é uma espécie de medida normalizada da covariância, né? Então, a correlação entre duas variáveis aleatórias x e y, no caso 1D aqui, só para simplificar, né? O que a gente tem, então, é uma correlação entre x e y vai ser a covariância de x e y, né? Ou seja, essa definição que está aqui, né? Dividido pela variância de x, que é essa definição que está aqui, mas eu estou no caso dimensional, então eu teria só ah, somente um elemento aqui, né, dessa matriz, que é aqui, né? É, Tá. E a variância de y, raiz quadrada desses caras aqui. Quando eu divido a covariância pela raiz do produto da variância de x e y, eu normalizo, então, essa medida de covariância entre -1. Isso tem um nome que é a tal da correlação entre duas variáveis. Quando você ouvir a palavra correlação e covariância, essa é a similaridade entre as coisas, tá? Outras definições que eu vou voltar mais adiante, né? A média empírica e a covariância empírica, né? Isso aqui são estimadores, né? Então, qual que é a ideia desse negócio? Vamos supor que eu tenho um conjunto de dados, né? Vários dados lá, e eu quero determinar qual é a média e qual é a variância desses caras, né? Qual é por exemplo, o vetor de médias e a matriz de covariância, né? Dados. Então, existem estimadores, existem vários estimadores sobre isso. Vai ter um vídeo só sobre isso mais adiante aí, da parte de regressão linear, né? E aí, bom, o vetor de médias, ou a média multidimensional, né? Aquele vetor μ que eu apresentei anteriormente, né? Ele pode ser dado, não estou provando isso aqui, mas para frente eu vou mostrar de onde vem, né? É simplesmente dividir pelo número de amostras que eu tenho para determinar esse valor da média, para cada um dos n aqui, né? Elementos desse, desse vetor. Na verdade é o seguinte, né? Se eu tenho dados multidimensionais aqui, né? Estão espalhados no espaço, por exemplo, 2D aqui, né? Então, o vetor de médias vai ser, né, a média aritmética aqui, né? O eixo x e depois a média aritmética para o eixo y vai formar o vetor de médias. Esse cara aqui é um estimador, por isso que ele tem um tracinho em cima aqui. E a covariância, a matriz de covariância é dada por essa fórmula que está aqui, né? Já também pensando no caso multidimensional. Subtraio a média aqui, aplico o x para obter então, uma matriz que vai ser a matriz de covariância. Então, quando eu uso essas fórmulas para calcular a média ou a matriz de covariância, então é a média empírica, né? São os estimadores de média e covariância. E não é exatamente a definição formal de antes, é um estimador, e estimador eventualmente podem ter algumas características de erro associado a eles, mas isso eu vou deixar para mais adiante. Bom, algumas características importantes aí com relação a somas e transformações de variáveis aleatórias. Então, vamos supor que eu tenho uma variável aleatória x, com a sua característica multidimensional aqui, e sobre ela eu faço uma operação ax mais b. Clico por uma matriz e somo um vetor e vou obter uma outra variável aleatória y. Tá? Então, o que que acontece em termos de valor esperado para y aqui, né? Então, se eu for calcular o valor esperado de y, né? Y é igual a x mais b, substituo isso aqui dentro do operador valor esperado, né? Então, como a não está relacionado a x, eu posso, digamos, puxar ele para fora do operador, puxar ele para fora da integral, sendo que isso aqui é uma variável contínua, né?
E o valor esperado de B, no fim das contas, vai resultar o próprio B. Isso tudo não estou provando, estou passando direto aqui, tá? Para a gente olhar mais o resultado disso que é mais importante nesse momento. O valor esperado de x eu vou chamar de vetor de médias, tá? Então, o valor esperado de y, né, que vai ser a média do vetor dessa variável aleatória y, que é um vetor, vai ser a média de x vezes a matriz A somado com B. E a variância desse cara aqui, né, vai ser igual, de novo, substituo o y por ax mais b, vai ser a variância de ax, a variância de b é nula, tá? Esse cara aqui, na verdade, não é uma variável aleatória, né? Então tem. Bom, não estou explicando isso também, mas de qualquer maneira a variância desse cara aqui vai ser nula, né? Ah, e aí o que acontece aqui é que essa relação da matriz A aqui, né? Para eu manter essa igualdade aqui, né? Que a variância de AX vai ser exatamente igual a vezes a variância de X A transposto. Tá? E a variância de X é a matriz, a covariância que eu estou chamando de sigma aqui. Estou só apresentando essa igualdade aqui, ó, daqui para cá estou pulando um pouquinho, né? Se vocês podem dar uma olhadinha lá no livro, lá tem a explicação mais detalhada, né? Mas o que importa mais para nós é que se eu tenho uma transformação aplicada em x e gera uma variável aleatória y, o valor esperado ou seja, a média daquele valor y, da variável aleatória y, é uma operação em cima da média do vetor x, parametrizada por a e b, e a variância vai ser a matriz de covariância da matriz x, uma operação aqui a transposta. Então, eu posso obter diretamente essas relações. Acho que esse que é o ponto importante, e isso vai ser útil mais adiante lá, quando eu for falar dos modelos baseados em variáveis aleatórias aí. Bom, se eu quiser calcular, estender mais ainda, né, calcular a covariância entre x e y, né? Então, eu calculei o valor esperado de y, variância de y, agora covariância entre x e y, né? Então, eu preciso aplicar a fórmula da covariância, né? De duas variáveis aqui, né? Eu tô, deixa eu, o que eu tenho é só o valor esperado para uma das variáveis. Bom, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou considerar então que o que eu tenho aqui, para ficar mais fácil a relação, é, vou considerar na fórmula da seguinte maneira, ó. Eu vou considerar que x está sendo x, tá? E o y é ax mais b. Então, nessa fórmula de baixo aqui, eu tenho, tanto olhando para essa situação quanto para essa daqui, né? É, e também não sei se vai ficar da melhor maneira possível. Talvez esse caminho aqui é mais difícil de enxergar, né? Bom, então o que eu vou fazer é voltar para a definição aqui da covariância. Eu não queria voltar no slide anterior, né? Mas não vai ter jeito, né? Então aqui, ó, a expressão da covariância é essa daqui, ó. Então ela é EXY transposto menos E de x vezes E de Y transposto. Só que para nós, Y, né? Lembrando lá, é A mais B, né? Então o que eu estou fazendo lá naquele próximo slide, eu já volto para lá, é onde tem Y, eu estou trocando por AX mais B. Então vai ficar AX mais B transposto aqui, né? Essa parte, e aqui também AX mais B dentro desse valor esperado. Voltar para lá. Então, aqui era Y transposto, né? Então ficou X Y transposto, que é AX mais B transposto, menos E de X vezes E de AX mais B, isso aqui é Y, né? Transposto lá. Então agora o que eu preciso fazer? Preciso espalhar esse vetor, essa operação transposta, né? Vai ser transposta de AX, que é X transposto vezes A transposto, né? B transposto, né? A soma só espalho aqui esse transposto.
E aí, bom, vou aplicando aqui, né, passo a passo para obter essa expressão que está aqui embaixo. Nesse ponto, ó, daqui para cá, acho que é legal você talvez parar o vídeo um pouquinho aí, e tentar ver se você consegue partir desse ponto aqui, ó, e vir para baixo. Se convence desse passo daqui para cá, tá? Mesma coisa daqui para cá, né? Vou detalhar porque aqui eu teria que abrir mais esse equacionamento, espalhar esse transposto aqui vai ficar meio poluído, tá? É relativamente simples com essas etapas que eu deixei aqui para você verificar. E aí você vai ver que no fim, daí usando essa relação aqui, eh, a gente consegue simplificar bastante coisa aqui. E aí o que acontece é que o resultado final da covariância entre x e y vai ser simplesmente a matriz de covariância de x vezes A transposto. E lembrando que, claro, né, a matriz de covariância de x é a definição lá da matriz de covariância, né, que é dada por essa expressão aqui, né? Se a variável aleatória x tiver média nula, né, esse cara aqui cai fora e vira simplesmente isso, mas também não estou discutindo esse ponto, tá? O que eu fiz aqui foi só mostrar para vocês como que, por meio de uma transformação linear para uma outra variável, eu posso calcular essas grandezas aqui, né, essas três, de maneira mais rápida. Bom, independência estatística, né? Esse videozinho acho que também vai acabar ficando longo, tá? Tem bastante coisa para apresentar aqui ainda, né? Mas enfim, então vamos lá. Independência estatística. Então eu digo que duas variáveis x e y são estatisticamente independentes se eu puder escrever, né, a probabilidade conjunta como produto das probabilidades marginais, tá? E isso tem algumas implicações aqui que são importantes, que são essas que estão aqui embaixo. Ou seja, P de y dado x é P de y, né? Y não depende de x, então o que acontecer com x não interessa, continua sendo P de y, né? Mesma coisa vale para o P de x. A variância da soma de x mais y vai ser a variância de x mais a variância de y, já que não existe uma covariância entre as variáveis. Aí. Então, o que acontece com uma não interfere o que acontece com a outra, né? E isso está explicitamente aqui, ó, mostrando que a covariância entre essas duas variáveis de fato é nula, né? Vai resultar num vetor nulo. Então, resultado da matriz aí, né? Dessa matriz de covariância aí, né? Se eu for montar ela entre essas duas variáveis, ela vai ser zero. E o que vai ter variância somente é a variável x e a variável y. Bom, então essa aqui é a independência estatística, né? Há algumas outras coisas importantes, né? Existe a independência condicional, né? Então, duas variáveis x e y são condicionalmente independentes, dado uma variável z. Então, eu estou pressupondo que existe uma observação, tá? Existe uma variável z que é observada, e tanto x quanto y têm uma relação com z, né? Então, x e y são independentes condicionalmente, né? Se dado z, se dada a observação de z, né? Essa seta sim, não terá nenhuma outra interpretação que é o mais complicado agora. Mas dado z, né? A probabilidade conjunta de x e y, né? Pode ser escrita então como p de x dado z, p de y dado z. Então, se eu conseguir escrever isso, né? Dado uma observação, significa que x e y são independentes condicionalmente. Ou seja, se eu observo z, torno elas condicionalmente independentes e posso escrever essa igualdade. Se z não é observado, aí essa relação aqui não é válida, tá? Normalmente a gente usa essa notação aqui, né? X é independente de dado z, né? Para esse tipo de independência condicional, né? Um outro sinônimo que se usa bastante na literatura é que, dado o conhecimento sobre z, né? Então a distribuição de x e y aqui, ela fatora, né? Não sei se o termo em português é exatamente esse, né? Mas essa fatoração existe aí, né? Se usa essa expressão. Se usa bastante em modelos probabilísticos baseados aí em grafos, né? Ou probabilistic graphical models, né? Que
essa sigla aqui, né? Não está falando sobre esse assunto aqui, mas esse é um assunto bem importante aqui, tem bastante relação com isso. Normalmente isso aqui é a base para aqueles Markov Models, se usa bastante aqui em Machine Learning. Mas não é assunto para esse momento agora, isso aqui é uma outra história muito mais complexa e detalhada. Bom, produto interno, né? Então, como a matriz de covariância, como o operador covariância, ele é simétrico, positivo, definido e linear, então ele pode caracterizar um produto interno, né? Então, eu posso dizer que o produto interno entre duas variáveis aleatórias x e y, uma possível forma de medir esse produto interno aí, né, é a covariância entre x. Isso tem algumas implicações interessantes, né? Por exemplo, a norma de uma variável aleatória x pode ser dada como a raiz da covariância de x, né? Covariância de x com x, a gente já viu que é a variância de x, né? Então a raiz desse cara aqui vai ser a própria a variância de x ali, que tem esse sigmazinho para representar essa expressão. Ah, bom, isso aqui tem uma relação com uma outra coisa que eu vou falar mais para frente, aí, entre variância e raiz da variância, né? Que é esse símbolo. Mas vou deixar mais para daqui a pouco. E outra coisa interessante, né, é que como a gente definiu o produto interno como de duas variáveis aleatórias x com uma covariância, se a gente pode usar ela aqui, né? Lembram dessa expressão quando a gente falou de álgebra linear lá, né, que o cosseno de dois vetores aqui, né, nesse caso aqui seriam duas variáveis aleatórias, x e y, né, é dada por essa relação. Então, se eu substituir aqui pelo cosseno e substituir essa definição da norma, né, então eu tenho que o cosseno de θ aqui é a covariância de x pela raiz da variância de x vezes a raiz da variância de y. Se vocês observarem isso aqui é a coisa, né, que é a expressão da correlação que eu apresentei anteriormente. Então, tá aqui, né, mais ou menos o motivo do porquê que essa correlação ela é normalizada, né? No fim das contas, ela é um cosseno, né? Que eu acho que é a consequência importante dessa história. Um outro detalhe legal é o seguinte, né? A gente pode dizer que duas variáveis aleatórias x e y são ortogonais, né? Então, variável aleatória x é ortogonal a y se esse produto é nulo, né? Se eu estou colocando esse produto interno como uma covariância, então se a covariância for zero, posso dizer que essas duas variáveis são ortogonais, né? Então a ortogonalidade de variáveis aleatórias tem relação com a independência dessas variáveis, né? São as duas definições que eu acabei de. Partindo então para a distribuição gaussiana, a distribuição gaussiana, então, agora que a gente definiu, né, essas informações aí, né, é, a gente pode definir, pode apresentar ela de duas maneiras, uma unidimensional, que é essa que está aqui, já está acostumado a ela, né, e outra multidimensional, que é essa que está aqui. Então, a unidimensional, ela tem uma média, né? Que é o valor central aqui, né? Que é o valor esperado lá. Se eu aplicar a definição da valor esperado aqui para uma gaussiana, né? Substituir essa expressão lá na PDF, multiplicar por x a ponto, o mi que vai resultar aqui é esse pico, né? Da gaussiana, né? É exatamente esse cara que está aqui. E se eu estiver trabalhando com o estimador de média, simplesmente eu pego os pontos aqui, somo todos eles e divido pelo número de pontos que eu tenho, vai ser um estimador da média, né? Vai estar provavelmente bem perto da média verdadeira, tá? E pela variância, né? Na, na verdade, o quadrado aqui da variância, né? Que é o famoso desvio padrão aí, né? Então, tenho essa relação aqui, para o caso dimensional. Então, a média diz onde está o pico e a variância diz a abertura desse cara aqui, né? Maior for a variância, o desvio padrão, mais larga vai ser essa gaussiana, né? Quanto menor ele for, mais estreita ela vai ser. A média vai estar sempre representada. No caso multidimensional, se o x for um vetor, né? O que vai ter então é uma outra parametrização. Essa aqui é a PDF gaussiana multidimensional.
ela é caracterizada pela matriz de covariância e pelo vetor de médias, né? O vetor de médias é o ponto central aqui, né? Ele é a média para o eixo x e a média para o eixo y. Vale para qualquer dimensão, né? Pode ser uma dimensão muito maior que essa, inclusive. Mas é esse cara central que está aqui, né? E a matriz de covariância, ela tem uma interpretação um pouquinho mais chata, né? Por uma matriz de covariância dada por essa expressão que está aqui, onde eu tenho o vetor de médias é o ponto central, né? Todos esses três casos aqui, né? E para esse primeiro caso, o que eu tenho aqui é uma matriz diagonal, e o sigma 1 é igual ao sigma 2 aqui, né? Então ela tem essa cara esférica aqui, né? Essa aqui seria a forma da gaussiana bidimensional, né? E se eu fizesse cortes aqui, né, em várias alturas aqui, o que eu teria seria essa visão bem esférica ali, né? Que é o formato que a matriz de covariância dá a essa gaussiana, né? Se ela continuar sendo diagonal, mas o sigma 1 for muito maior do que o sigma 2, não, aqui, né? Então, essa variância 1 aqui, a variância 2 forem muito maiores ali, né? Para a variável 1 e para a variável 2, né? Que ele espalha muito mais na direção 1 do que na direção 2, então ela dá uma achatada, vira uma coisa meio uma elipse aqui, né? Então esses cortes acabam virando uma elipse, ela espalha muito mais em 1 que em 2, né? E se essa matriz for não diagonal, então o que acontece é que eu aplico rotações, né? Então, ao invés de eu ter uma matriz, uma gaussiana que vai estar ou só espalhada dessa maneira ou dessa maneira, né? O que acontece é que ela vai ter rotações e pode ter qualquer orientação dependendo dos valores que eu tenha nessa diagonal, fora dessa diagonal, né? Tá a cara do que seria essa gaussiana aqui, né? Fazendo esses cortes aqui em duas dimensões. Então, essa é a interpretação da matriz de covariância, né? É a mesma matriz de covariância que eu defini anteriormente ali, né? Só que olhando no caso gaussiano, qual que é a cara dela, né? Bom, a distribuição gaussiana, ela tem algumas características interessantes, né? É, probabilidades condicionais, né? Marginais aqui também são gaussianas, né? Então, vamos supor que eu tenho uma PDF bidimensional aqui, x1 e x2, dado pelo vetor de médias 0, ó, 0, 2, e uma matriz de covariância que não é diagonal, né? Tem elementos ah, não nulos fora da diagonal principal. Tem uma variância em x2 muito maior do que uma variância em x. E existe uma correlação aqui, uma covariância negativa aqui entre as variáveis 1 e 2. Isso faz com que ela rotacione e fique com essa cara que está aqui. Tá? Uma pergunta que pode surgir é o seguinte, né? Dado que eu observei que x2 é menos 1, qual é essa distribuição? Então, se eu cortar aqui, né? Isso aqui vai ter, digamos, sei que x2 vale menos 1, né? Como que fica a distribuição em relação a x1, né? Vai ser gaussiana? Não vai, né? Então, existe uma regrinha, não estou provando ela aqui também, né? Do seguinte, a probabilidade de x, dado que y for observado, né? Vai ser também uma distribuição gaussiana, né? Com a média de x dado y e uma covariância de x dado y calculado dessa maneira que está aqui. A média de x dado y vai ser o fator de médias mais um fator que está aqui, né? E a matriz de covariância vai ser a matriz de covariância de x menos um fator que está aqui. Então, por exemplo, qual que vai ser o vetor de médias dado que 2 foi igual a menos 1? Substituo isso nessa equação. Mi de x era zero, ó. Eu estou olhando aqui só para a variável x1, tá? Então, mi de x aqui seria a média. Esse caso é multidimensional, mas eu estou olhando só para o caso unidimensional, né? É porque agora eu estou cortando uma variável e fiquei com uma só, né? Então, média de x era zero. A covariância de xy não é mais uma matriz, vira um valor, né? É esse cara aqui, ou esse cara aqui, né? Então, esse cara aqui aparece. Vezes a covariância ou variância de y, né? Que é o 5. Só que elevado a menos 1, então é 1 sobre 5 vai dar 0,2. Vezes y menos mi de x. Então, quem que é o y? O y para nós é a variável que foi observada ali, né? Então, a variável foi observada é menos 1. Ela não é mais uma variável aleatória, ela é uma variável conhecida, então ela tem um valor que é menos 1. Menos o mi de y, que é
2, né? É, considerando que x2 é y, né? Não é x. Caso não tenha ficado claro isso até agora. Tá? E aí, se eu atualizar isso, vai dar, então, 0,6. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, confere passo a passo aqui, né? Faça como exercício a variância, né? Então, a variância não vai ser multidimensional, vai ser unidimensional, né? Mas tente aplicar essa relação aqui para ver se você consegue chegar nesses mesmos valores e observar que a variância vai ser 0,1. Ou seja, quando eu observo x2 e ele vale menos 1, então significa que a variável x1 vai ser uma distribuição gaussiana com média em 0,6, vai estar mais ou menos aqui assim, né? Estou projetando ela aqui, tá? Poderia ter projetado para cima. E variância 0,1. Esse espalhamento aqui estaria relacionado a esse 0,1. Tô com a impressão que eu falei invertido variância e desvio padrão anteriormente. Mas depois, se for o caso, eu corrijo e coloco isso lá como um comentário no vídeo. É, voltando aqui, eu também poderia fazer uma probabilidade marginal, né? Então, se eu conheço a probabilidade conjunta, que eu quisesse marginalizar em relação a uma variável, é só resolver essa integral aqui, né? Também vai ser uma distribuição normal, com vetor média x e variância xx, mas aqui é meio que direto, né? Se eu tenho uma distribuição que é dada dessa forma aqui, né? A matriz de covariância e média, né? Então, quando eu faço a marginalização, por exemplo, em relação a x1, né? Eu só pegar a média da variável x1, a variância desse cara, por caso unidimensional, ah, é direto, né? Como esse aqui é unidimensional, vai virar o primeiro elemento lá. Poderia ser multidimensional, aí seria uma matriz aqui, né? Mas de qualquer maneira, essa é a consequência aqui de aplicar essa integral, né? Bom, aqui é um bom momento novamente para parar tudo, né? E fazer os exercícios 6.2 e 6.5, que estão relacionados com todas essas coisas que eu falei aqui. E aí eu vou partir para a parte final, que é apresentar as demais distribuições aqui que são importantes. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido para a gente poder ver esse vídeo. Então, a primeira próxima distribuição é a mistura de gaussianas. Então, se eu tenho uma gaussiana, por exemplo, essa azul aqui e essa laranja, né? Eu posso fazer uma combinação aqui, né? Entre essas duas, né? Com o valor alfa entre 0 e 1 aqui, né? Alfa aqui e 1 menos alfa para outra, para gerar uma distribuição que é a combinação, que seria bimodal, né? Entre essas duas distribuições, que é esse pontilhado em verde. Isso aqui também é possível calcular um valor esperado para essa distribuição gaussiana, né? Vai ser alguma coisa mais ou menos por aqui, né? Depende do. E a variância também dessa mistura tem uma expressão conhecida. Não vou entrar muito mais em detalhe, porque isso aqui também volta mais adiante em algum outro momento, então eu posso falar sobre isso. Outra distribuição bem conhecida e bem importante é a distribuição de Bernoulli, né? Então essa é uma distribuição onde a variável aleatória aqui, ela pode, o target space é 0 e 1, né? Ou ela vale 0 ou ela vale 1, por exemplo, jogar uma moeda, né? Ou a moeda é cara ou a moeda é coroa, né? Heads and tails lá, né, do inglês. É, E aí ela tem uma probability mass function aqui, né? Que é parametrizada por um parâmetro μ que está entre 0 e 1 e representa a probabilidade de x ser 1, né? Ou seja, cara ou coroa, né? Então a expressão dela é a seguinte, ela é μ elevado a x, 1 menos μ elevado a 1 menos x, sendo que o x pode ser 0 ou pode ser 1. E o μ é a probabilidade de x ser igual a 1. Então, por exemplo, se eu tiver algo assim, né? 0 e 1, né? Probabilidade 0,5 e 0,5, né? Significa que essa distribuição seria parametrizada com 0,5 elevado a x vezes menos 0,5 dá 0,5 elevado a 1 menos x. Essa expressão aqui, então se o x é 0, vale 0,5. Se o x é 1, vale 0,5 também. Qualquer outro valor aqui seria como se fosse uma moeda viciada aí, né? Mas enfim, né? Essa é a parametrização dessa probability mass function, né? Se ela fosse viciada, teria, por exemplo, um valor muito maior que o outro, enfim. O valor esperado desse cara
é o próprio mi. Variância desse cara aqui, se for aplicar a definição, é mi vezes 1 menos mi. Tá? Uma generalização da distribuição de Bernoulli é a distribuição binomial. Tá? Então, a distribuição binomial, qual que é a característica, né? A gente, então, está levando em consideração m observações, né? Onde x é igual a 1. Tá? Um conjunto de n amostras aí, né? É, de uma distribuição de Bernoulli. Tá? Então, a binomial é uma generalização da distribuição de Bernoulli aí para m casos aí onde o x é igual a 1. Tá? Então, ela entra já tem uma combinação de n tomado m a m, né? Aparece de novo o parâmetro mi aqui, né? Que é o parâmetro que caracteriza essa distribuição. Mas também entra o parâmetro n, está relacionado ao número de amostras, né? Que a gente vai ter. Dessa distribuição de Bernoulli, né? Então esse cara aqui, ele acaba virando também um parâmetro, né? E eu estou dando um exemplo, né? Com n é igual a 15, né? Então eu tenho 15 possíveis, digamos, estados aqui, né? E aí estou variando o parâmetro mi aqui, ó. 0.1, 0.4 e 0.5. Então quando ele é menor, a gente tende a ter probabilidades, a probability mass function vai estar mais concentrada aqui, né? E à medida que eu tenho valores maiores, ela vai se concentrando para valores maiores de n aqui. É como se eu estivesse generalizando ali, ao invés de ter dois casos, como anteriormente, eu ter mais, né? Mais possibilidades ali, né? Parametrizado por esse n aqui, né? E aí, claro, ele interfere no valor esperado e ele interfere também aqui na variância. Essa é a distribuição binomial, tá? A distribuição beta, ela é uma generalização, talvez maior ainda, bem entre aspas, isso que eu estou falando, tá? Da distribuição binomial, ela é uma distribuição contínua, né? Então, ela, diferente das outras, ela é uma probability density function, né? Também tem um parâmetro mi aqui que varia entre 0 e 1, né? E aí o que acontece é que ela é uma distribuição contínua, então ela vai continuamente variar aqui, estou colocando em função do mi, né? No caso unidimensional, né? Para diferentes valores aqui, que são os parâmetros que controlam a distribuição beta. Então, ela depende de alfa e beta, tá? Então, a distribuição binomial dependia do n e do mi, né? Aqui agora eu acabei usando mi também, ficou meio confuso, mas enfim. Para um dado valor aqui, né? Mi, essa é a variável aleatória, então, tá? Acabou confundindo aqui, me desculpe, né? Usei o mesmo termo para um parâmetro. E aí agora é, para variável aleatória, mas tudo bem. Então a variável aleatória agora é mi para nós, tá? Então ela é parametrizada por alfa e beta, né? Então ela tem essas funções gama, que é uma integral aqui, né? Então, a qualquer valor aqui que eu coloco nesse argumento é uma integral que vai retornar, né? Um valor. Pode pensar que isso é como se fosse, sei lá, uma operação logaritmo, né? Log, sei lá, de 3 vai ter um valor lá de tanto, né? Então, funções gama têm essa mesma característica, né? Então, elas meio que normalizam aqui a distribuição para ela respeitar as propriedades de uma PDF, né? E aí, mi é a nossa variável e alfa e beta são os parâmetros, né? Então, quando alfa e beta são 1, o que eu tenho é uma distribuição uniforme. Quando o alfa for muito maior que o beta, o que acontece é que eu tenho uma distribuição que tende a crescer mais aqui, quanto maior o valor de mi, é maior a probabilidade, né? Likelihood, na verdade, né? Quanto menor o alfa, eu vou para o outro oposto aqui, né? E um balanço entre o alfa e o beta aqui, eventualmente tem alguma coisa até que parece uma gaussiana, né? São beta. Bom, outro ponto importante aqui, para fechar esse tema, é a operação, a definição aí é, vou colocar o outro termo aqui, né? Conjugado, mas seria priors.
Eu vou só apresentar a definição, depois a gente vai voltar, né, numa mais detalhada, né? Então, se a gente tem pegar lá o teorema de Bayes, né, então, x dado y, escrever ele aqui só pra gente, dado x de y. Qualquer x e y para ficar mais fácil. Então, tenho esse teorema aqui, né? Então, a probabilidade a posteriori, né, que é esse cara aqui, é o produto do likelihood pelo prior, tá? Então, o que acontece é que muitas vezes o prior, né, esse cara que está aqui, né, ele é um cara difícil de especificar, né? Ele eventualmente pode complicar a nossa análise por duas razões. Uma, porque ele encapsula o nosso conhecimento sobre um problema, né, antes da gente ver qualquer dado. O que isso significa? Significa que esse cara aqui está sempre olhando para os dados e esse cara aqui está sempre olhando para o que a gente imagina dos dados sem visualizar os dados num determinado momento. Se isso está muito confuso nessa altura, fique tranquilo que mais para frente eu vou voltar mais nessa discussão. Então, é, por conta dessa característica, isso é difícil de caracterizar esse prior, tá? E às vezes, dependendo da escolha, ele também dificulta calcular aí essa distribuição a posteriori aqui de forma analítica, ou seja, resolver essa equação aqui, imaginando que o que tem aqui no meio são PDFs e não mais probability density, não mais probabilidades lá, né, probability mass functions, como foi o exercício que a gente resolveu anteriormente. Algumas priors ali são particularmente mais convenientes, né? Então, se a gente escolher, elas ajudam a gente a ter uma solução fechada, né? Para a probabilidade a posteriori, e quando elas têm essa característica, elas são chamadas de priors conjugadas ou conjugate priors. Aí. O que significa isso? Significa que a probabilidade a posteriori vai ter a mesma forma, o tipo aí da prior. Tá? Então, se for, por exemplo, gaussiana na prior, possivelmente a probabilidade a posteriori também vai ser gaussiana. Tá? Eu tenho um exemplo sobre isso aqui usando a distribuição beta. Mas como eu vou resolver isso aqui num vídeo subsequente, quando eu for falar de estimadores, eu vou pular essa parte aqui e vou direto para a tabela. Acho que isso que é o que importa nesse momento. É que a gente ainda não manipulou muito a equação de Bayes do ponto de vista de densidade e probabilidade. Então, eu vou só mostrar aqui o que, que isso significa, né? Se, vou escrever de novo o teorema de Bayes aqui. Dado y vezes p de x, p de y. Então, se o prior, se esse cara aqui for uma distribuição beta e o meu likelihood for Bernoulli, né, ou seja, esse cara aqui for Bernoulli, então existe uma fórmula fechada, digamos assim, que vai nos fornecer diretamente qual que é a probabilidade a posteriori e ela também vai ser beta. Tá? Se o prior for beta e aqui for binomial, aqui vai ser beta também na saída. Se for gaussiano, gaussiano, também temos gaussiano. Casos particulares que eu nem estou falando dessas outras coisas aqui. E assim sucessivamente, né? Daí até para aumentar um pouquinho mais essa tabela, né? Mas isso aqui seria uma forma, seria uma espécie de tabelar qual que é o resultado que eu tenho aplicando a fórmula de Bayes quando eu conheço esses caras aqui, escolho esses caras aqui de acordo com essas características, né? Ser esse prior conjugado. Tá? Vou voltar mais a falar mais sobre isso e vou resolver um exemplo detalhado desse aqui usando a fórmula de Bayes mais adiante. Bom, eu vou parar aqui esse vídeo porque eu acho que também já foi bastante longo aí, relativamente pesado, tá?